Bom dia a todos, nós estamos aqui dia 2 de agosto. Nós vamos apresentar para vocês um dos módulos da capacitação profissional para o turismo regenerativo na Amazônia, elaborado pelo Guardiões do Juruá. O meu nome é Luiz Henrique Eblin Farinati, eu sou professor da Universidade Federal do Acre, aqui no Juruá. Então, Cruzeiro do Sul é um campus avançado com a ideia regional. Ele foi elaborado com a ideia regional, ou seja, a agronomia, onde eu dou aula, e a engenharia florestal, ele tem uma outra visão do mesmo curso em Rio Branco. Então, a ideia é qualificar os potenciais produtivos e conservacionistas no Juruá. E isso faz com que a gente tenha uma interação com a floresta, ou seja, nós estamos aqui, vivendo aqui, para com que a floresta em si permita uma permanência nossa no ambiente. Tá? Então, dessa forma, nós vamos ver as leis e regulamentações relacionadas ao turismo, tá? E à conservação da Amazônia, fazendo com que, dessa forma, nós consigamos aproveitar os ambientes e o tempo de permanência junto à floresta para melhor desenvolvimento das nossas atividades. Com isso, uma apresentação rápida. Então, o meu nome é Luiz Henrique Eblin Farinati, professor Luiz Farinati, sou doutor, né? E eu sou gaúcho, sou natural do Rio Grande do Sul. Eu vim para o Acre em 2011 para fazer um pós-doutorado na Embrapa Acre, tá? E posteriormente, 2 anos e meio fechando o pós-doutorado, abri o concurso na UFAC. Nós já estávamos adaptados à região, digamos assim. A gente fez o concurso era para Cruzeiro do Sul, então eu estou em Cruzeiro do Sul, completou agora em junho 12 anos. Com isso, na minha formação, tá? Eu sou zootecnista, parte animal do processo, né? E isso foi uma resiliência para trabalhar aqui em Cruzeiro do Sul. Eu tive um mestrado na Universidade Federal de Santa Maria e um doutorado na Universidade de Pelotas, também no Sul. O doutorado já foi com a parte de leite com forrageiras tropicais, o que pediu, vamos dizer assim, para mim ter um maior conhecimento e fez com que eu viesse fazer o pós-doutorado aqui no Acre, onde a base é essa forrageira tropical. Tá? Aí, já como professor da UFAC em 2015, eu voltei para o Rio Grande do Sul, fazendo outro pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que era aí um sonho, e estar junto com os pares, vamos dizer assim, que eu até então colocava eles como um ídolo, né? Então, quando tu chega junto a um grupo seleto, tu, vamos dizer, se condecora o tempo. Com isso, tá? A gente vai ter uma dinâmica de aula, tentar para vocês passar uma visão mais prática, uma visão mais ah, atuante da floresta. O que fez nesse decorrer dos 12 anos aqui no Juruá foi, vamos dizer, aprender a olhar a floresta de uma outra forma, tá? Desde o princípio normal da exploração, onde a gente tinha a queima, o destoque e a utilização como pastagem, e essa ser condenada pelo uso do boi. Então, a gente vai comentar sobre a relação do crédito de carbono e da floresta, a importância da floresta em pé, né? Isso foi fazendo com que a gente conseguisse criar hoje uma ideia
não digo diferenciada, mas apropriada ao ambiente que a gente vive. Tá? Então, quando o objetivo da aula é compreender as principais leis e regulamentações ambientais aplicadas ao turismo na Amazônia, reconhecendo o papel do condutor de turismo como agente de conservação, mediação cultural e promoção do turismo regenerativo em territórios tradicionais. Aproveitando esse objetivo, pessoal, como que a gente enxerga ele na ideia da prática? Tá? Para ocorrer uma relação de conservação e promoção do turismo, eu não preciso ter uma placa me avisando isso. Né? Eu não preciso ter uma identificação, um exemplo aqui, explicando ou lembrando que eu estou fazendo turismo numa floresta. Tá? Porque o ambiente por si só transmite essa relação, ou seja, de natureza. Então, eu estava conversando com o Douglas, enfim, na formação da aula. Quando a gente entra na floresta, a gente está entrando num meio que não nos pertence, vamos dizer assim. Tá? Ela nos recebe. No momento que a floresta nos recebe, a gente, como um visitante, deve tratá-la da melhor forma para com que outras pessoas também aproveitem aquela experiência que estamos tendo naquele momento. Com isso, o, bom, vamos fazer com isso, eu vou passar para vocês primeiro a relação da ordem do sumário aqui. Então, a gente vai desculpa, falar tá, da relação da gestão sustentável, ou seja, que é essa relação que nós estávamos conversando antes, ou seja, como que funciona a parte sustentável do objetivo da aula. O que que é sustentável, pessoal? O que que é? Na formação do condutor, pegando a ideia do condutor, tá? Ele deve fazer o papel de protecionismo e, ao mesmo tempo, desenvolvimento da relação. O que que vocês passaram até agora nos módulos? Tá? Então, pegando o módulo 1, que é entendimento do turismo regenerativo, ou seja, como que ele acontece, como que eu consigo transformar. Um dos princípios que até pouco tempo a gente tinha uma visão mais técnica e passou a ter uma visão mais pessoal é quanto tempo essa floresta demora para continuar como floresta. Tá? O que que é essa relação? Tá? Quando eu tiro a floresta, tá, e eu coloco uma cultura, eu não consigo mais voltar à floresta permanente, ou seja, tornar ela uma floresta intacta. Tá? Então, o nome de floresta intacta é aquela que tem suas transformações, realiza a sua modificação naturalmente. Tá? Isso se diz quando algumas árvores acabam morrendo, ou por doença, ou por supressão, ou seja, por uma árvore maior que reduz a insolação, mas ela morrendo, ela se torna nutriente, ela se torna adubo. Se tornando adubo, ela volta para o ciclo da planta, ou seja, ela consegue fazer com que as outras plantas permaneçam ou cresçam ou desenvolvam ao seu lado, não saindo da relação da floresta. Quando eu pego uma samaúma e tento plantar ela numa área já aberta, ou seja, uma área já transformada, ela não consegue ter o mesmo desenvolvimento. Por quê? Porque o arranjo florestal existente em torno dela não existe mais. Então, quando a gente começa a olhar a floresta dessa relação, cada passo dentro da floresta se torna uma experiência, ou seja, uma relação diferente.
Quando vocês entraram na história do Acre e no Vale do Juruá, vocês começam a perceber como a urbanização e a colonização chega à região, tá? E ela mantém ainda hoje na região áreas que a gente considera isoladas Venda do marketing. ou difícil acesso, tá? Essas áreas isoladas ou difícil acesso, elas acabam ocorrendo não uma preservação, e sim uma transformação mais rápida do ambiente devido à necessidade da população em sobreviver, tá? Ou na questão exploratória, tá? Ou na questão mesmo de avanços na relação urbana, ou seja, mais pessoas, eu preciso água, eu preciso o direito de ir e vir, eu preciso com que a alimentação chegue a essa relação. Isso aí vai transformando. Quando vocês entram no capítulo 4, no módulo 4, onde vocês têm o turismo regenerativo e a conservação da floresta, vocês devem ter visto como que eu consigo agregar valor a uma floresta em pé, a uma floresta intacta, a uma floresta que recebe vocês e os turistas como um ambiente atrativo. Tá? Eu participei agora na semana da eleição do Contur aqui, onde se decidiu o turismo na Amazônia, né? O turismo no Juruá, assim, tá? Com alguns conceitos e representações. Então, essa relação faz com que hoje nós vamos conversar sobre o que regulamenta, o que visto por nós a floresta deve permanecer em pé e aceitar o turismo. Então, lembrando sempre que quem faz as leis somos nós. Então, essas leis definidas por nós, pelos agentes regulamentares, devem ser compartilhadas. O que é compartilhado? Elas devem ter a voz de quem realmente vive na floresta e acha o que é importante, o que gera impacto prejudicial do conceito. Então, nessa forma, a gente vai ver a parte do condutor, que é o que a gente vai trabalhar agora, qual a diferença do condutor para o guia, tá? Sendo o condutor parte do turismo. Então, o que é o condutor parte do turismo? Ele faz parte da região onde vai ser realizado o turismo. Fazendo parte da região onde é realizado o turismo, ele se, como é que, faltou o termo agora, mas ele vive aquele momento, ou seja, ele pertence àquele momento. Então, ele não é diferente do ambiente que ele está. E isso faz com que ele consiga transmitir para as pessoas ou para os turistas uma relação mais saudável, ou seja, assim, mais complacente com a região. Então, dessa forma, a gente vai trabalhar redução do desmatamento. A redução do desmatamento faz o quê? Com que eu valorize a floresta em pé. Então, tem alguns programas de remuneração para manutenção da floresta em pé. Essa remuneração ela não é equivalente à relação possível do produtor tirar a floresta. Quer dizer, quando o produtor faz uma farinhada, faz uma roça de farinha, ele tem um valor, um lugar bem superior ao valor pago por ele manter a floresta, que por si só tem um benefício. Então, hoje dá para dizer que já se tem uma visão de crédito de carbono na floresta, buscando uma remuneração através da floresta, tá? Aonde foi o primeiro entrave, tá? nessa ideia onde da técnica. Tá?
O crédito de carbono, pessoal, ele acaba sendo a absorção do CO2 pela planta e a mobilização do C, que é o carbono, e a liberação do oxigênio. Então, na pecuária, nós temos um indicativo de para cada animal permanente na área, tem que ter 10 árvores em pé, para com que exista o quê? O consumo do pasto, a eliminação do metano e do CO2 pelo bovino, e esse CH4, que é o metano, que é o carbono ali, e o CO2, seja reabsorvido pela planta e não fique poluente no ambiente. Tá? Então, esses estudos também trazem que as pastagens têm um efeito de conversão, ou seja, elas não são apenas o alimento, elas convertem o carbono eliminado pelo animal, mas o que a gente quer falar? Que a floresta em pé ela tem muito mais valor fora o financeiro, ou seja, valor natural, com uma relação ambiental do que chuva. Qual a relação de chuva, pessoal? Porque quando eu era pequeno e morava lá no sul, a gente tinha a floresta amazônica como um ambiente do pulmão do mundo. Ou seja, a Amazônia era o pulmão do mundo. Passado o tempo, foi os rios voadores. O que que é? Nós estamos numa região tropical, acima do trópico, perto do Equador. Tá? Essa região tropical faz com que nós tenhamos uma média de um clima quente. Esse clima quente, o que que acontece? Eu sempre coloco que no Rio Grande do Sul, no sul do país, a gente se bronzeia, a gente pega sol. No Nordeste, nós queimamos. E aqui, nós cozinhamos. Por que que aqui a gente cozinha? Porque o sol esquenta o quê? A umidade ou a transpiração feita pela floresta. Essa transpiração, que são água, tá? Acaba ficando quente e o ambiente todo fica quente. Tá? Então, a gente não tem um ambiente menos quente, ou seja, tu vai para a sombra, ela é quente igual. O vento, ele é quente. Então, a gente não tem um resfriamento natural do ambiente devido ao aquecimento das gotículas de água presente no ar. Então, isso se torna um ambiente diferenciado, tá? Tanto para a nossa sobrevivência aqui, como para a manutenção da floresta, que acaba se aproveitando através da chuva e dos rios, ou igarapés, fazendo com que se tenha uma outra dinâmica do bioma. Tá? Com isso, esse desenvolvimento do turismo, ele deve ser muito mais do que um passeio, e sim um conhecimento do ambiente. E o ambiente não ser só aquele que a gente vê, como o que a gente sente, ou seja, o convívio, o tempo de permanência na floresta ou nas comunidades que residem na floresta deve ser um tempo de absorção de um conhecimento ímpar. Que é isso? Aquele conhecimento obtido através da vivência. Esse conhecimento da vivência, às vezes, é muito maior ou é diferente por pessoa do que aquele conhecimento simplesmente transmitido pelo guia. Então, o guia, como o nome já diz, ele guia uma situação para com que ela se transforme numa absorção, ou seja, ela se É o realize sentido. diferentemente na situação. Fazendo com que isso, pessoal, para com que esse turismo tenha uma interação, deve ser feito também uma relação de adaptação e educação das comunidades. Tá? Então, quando a gente chega numa comunidade, numa aldeia, ou seja, numa casa onde nós vamos ser recebidos, nós temos que, ao apresentar o turismo, ao turista,
também catequizar, vamos dizer assim, as pessoas que recebem eles lá, para que a gente tenha uma melhor relação entre o turista e o receptor, ou seja, a pessoa que está ali, fazendo com que, para a pessoa que recebe ou para a comunidade, não seja apenas um fundo financeiro, ou seja, ela não vai estar ganhando assim com apenas ganhando dinheiro com o turismo, e sim ela está trocando saberes, né? Quando ela troca saberes, ela está ganhando cultura. Então, essa troca de cultura vai fazendo com que cada visita que ela receba, seja de turista nacional, local ou estrangeiro, ela consiga ter uma melhor apresentação e melhor relação na próxima visita. E essa próxima visita vai acontecer com outro turista, e esse outro turista vai trazer para ela uma nova percepção sobre aquele ambiente que ela vive. E aí vai ter uma construção cultural, ou seja, isso se faz o quê? Com uma troca de saberes e uma inserção de um novo conhecimento, ou de uma nova observação feita pelo turismo. Então, às vezes, ela vai dizer assim, podia ter uma roda de bancos feito de partes de árvore para com que pudesse sentar e conversar. Por quê? Porque na primeira visita elas ficaram em pé, ficaram ali, e aí tu vai construindo um outro ambiente receptivo à relação. Isso faz parte do planejamento e da valorização cultural do sistema. Tá? Com isso, a gente entra na formação de condutores, ou seja, que é o que nós já tivemos experiência de colegas da universidade, mesmo tendo bússola, GPS, de se perder na floresta. Então, eles foram num segmento, estava todo traçado a, a continuidade do processo, e quando, vamos dizer assim, bateu um vento, eles literalmente se desorientaram. Então, eles ficaram 2 horas até encontrar o mateiro. E aí a gente entra no guia. Tá? Um mateiro, ou o seringueiro, antigamente, o que o pessoal conta, que o seringueiro, antigamente, eles não se apropriavam do caminho da seringa do outro, ou seja, eles saíam pelos seringais e eles tinham um caminho de absorção melhor. Tá? Então, eles conseguiam traçar o caminho sem entrar na área do caminho do colega, e isso fazia com que eles conseguissem ter uma renda já estimada conforme a produção da seringueira. Então, o guia ele deve ser conhecedor muito mais do que a história, e sim do local. Ele deve saber o passo que ele dá, aonde ele está caminhando e a direção que ele leva o turista para ter uma melhor percepção do ambiente. Então, essa percepção do ambiente vai fazer com que o turista consiga vivenciar uma experiência real com que ele está na floresta. Isso faz o quê? Com que se tenha uma relação pessoal. Tá? Eu comentava em sala com os alunos aqui que muito mais do que um conhecimento, tu tem um potencial. O potencial é aquela capacidade individual que cada um expressa conforme foi criado, ou da sua natureza. O que é essa relação? Que faz com que esse potencial seja. O cara consegue pegar uma peconha, né, e subir num pé de açaí. Então, aquilo ali acaba não precisando ser uma atividade, mas uma relação turista de ir lá o guia e apanhar um cacho de açaí. Tá? Ou seja, tu não vai fazer o turista fazer isso, mas tu vai proporcionar ao turista a observar como se busca um açaí na floresta. E esse açaí vai virar um vinho, vai virar
um creme, ou seja, o turista posteriormente vai comer esse açaí, porque ele já é, vamos dizer assim, uma característica de alimento aqui da região. Então, quando tu começa a fazer com que o turista comece a valorizar o turismo como uma atividade conservacionista, tu faz ele ter uma relação de ambientação e preservação da Amazônia. Com isso, tá, ficou um risco, ficou um risco, não foi meu, ou foi. Tá? É que tem um lapisinho aqui na tela e alguém riscou sem querer, a gente tá vendo como que tira. Eu achei que era só na tela anterior, daí agora como mudei. Tá? Então, a relação, pessoal, da diferença do condutor do turismo para o guia turístico, tá? O guia do turismo, o que que acontecia antes? Tá? O guia é aquele cara que traz o turista. O condutor é o que recebe o turista. Então, o guia, vamos dizer assim, normalmente ele vem com o turista. Tá? Ele foi quem formou o grupo e quem fez a propaganda desse turismo na cidade dos turistas. Então, ele chega junto com o turista. E aí ele tem uma vivência, ele tem uma vivência que foi construída com o turismo. Ou seja, o conhecimento dele da ação turística foi, vamos dizer assim, teoricamente elaborada para com que ele realizasse aquele turismo. Já o condutor do turismo é aquele que recebe o turista, ou seja, que ele já está incluído no ambiente turístico. Ou seja, aquele ambiente turístico que é o dia a dia dele passou a ser o seu trabalho hoje, ou seja, assim, a sua prática ou atividade laboral. E aí ele conhece a região, ele conhece o local, mesmo sem a presença do turista. Ele não precisa da ação do turismo para conhecer aquele ambiente, aquele trajeto. É como se ele estivesse convidando um amigo para casa dele. Ele trazendo esse amigo para casa dele, o que que ele vai fazer? Mostrar as melhores coisas, ou os melhores locais, ou as melhores experiências que existem ali. E aprender com o turista, que seria o amigo recebido, algumas observações que ele não tinha percebido, porque já tinha se tornado natural. Então, a primeira diferença entre o guia do turismo, que é o agenciador de turista, que é aquele cara que capta o turista em uma outra região e vem com ele também num papel turístico, para o condutor, que é aquele que recebe o turismo, o turista, e transforma o ambiente de vida dele num ambiente turístico. Então, aproveitando a relação aqui, o que que a gente coloca? Que a área de atuação local e regional, principalmente em áreas naturais e comunidades, é o que a gente comentou, tu faz parte daquela comunidade. E fazendo parte da comunidade, tu faz parte da organização da comunidade para receber o turista. E aí, pessoal, a parte da comunidade, a gente coloca que vai desde do ancião, ou seja, eu visitei os Puianauas o ano passado e ali no momento, no amanhã, nós conversando com eles, eu perguntei, tá, e a língua nativa de vocês? Tinha três senhores ali, não tão velho, um com 65 anos, o outro mais, era o mais idoso, que estava com 89, que começaram a falar
naturalmente para mim e praticamente a gente montou um glossário, digamos assim, um vocabulário local de umas 30 palavras em questão de meia hora. Por quê? Porque a gente deu oportunidade para eles falarem o que eles sabem. Então, quando a gente entra no turismo e faz com que esse turismo seja inclusivo, ou seja, eu estou incluindo aquela população existente ali no roteiro turístico, eu tenho surpresas em alguns potenciais que estavam na minha frente escondido. Ou seja, eles não, porque era natural, para mim aquilo ali não era diferente. Então, quando eu pego, no caso lá dos Puianaus, alguns anciãos que já estavam colocados de lado pela, vamos dizer assim, pela aldeia, e tu dá voz a eles, ou tu dá atenção a eles, tu ganha saberes que estava se perdendo. Porque o que que acontecia? A, vamos dizer, a aldeia, ela não estava valorizando mais o dialeto conhecido por eles, porque não estava tendo necessidade do uso. O que que é necessidade do uso? Eles não precisavam mais falar o dialeto, porque era melhor eles aprenderem o português correto e ir para a cidade, do que continuar com uma língua local que talvez fosse vamos dizer assim, uma desmoralização quando ele chegasse no meio mais urbano e tentasse, ou só soubesse um termo naquela região. Então, quando tu começa a valorizar essa relação, tu muda a ideia do guia turístico, que tem um roteiro, ou seja, que tem um folder a ser trabalhado na relação, para uma percepção daquele local. Ou seja, aquele ganho, aquela palavra, aquela sensação ou aquela experiência vai ser só naquele ambiente. Então, esse é o papel do condutor, esse papel diferente do guia, que apenas guia, apenas leva o turista, ele é apenas vamos dizer assim, uma, uh, um tutor, vamos colocar assim, do turismo. Ele recebeu uma cartilha, ele vai apresentar aquela cartilha. Esse turismo também, pessoal, quando a gente compara ao turismo de Ouro Preto, em Minas Gerais, quando tu vai num turismo religioso, eu já fui 2 vezes para lá, a gente comentava que dependendo do guia que tu pega, a história muda. Por quê? Porque eles são doutrinados. Então, essa é a palavra real do guia. O guia é doutrinado. O condutor, ele é vivenciado. O condutor passa a criar um roteiro conforme a sua vivência, conforme a sua experiência de vida. Não é um modelo realizado naquele momento, e sim um modelo construído durante o tempo que ele viveu naquela relação. Isso faz com que o trabalho do condutor seja muito mais do que técnico, e sim tenha uma sensibilidade cultural e um compromisso a manter aquele ambiente, porque vai começar a fazer parte do trabalho dele, da renda, ou seja, do retorno financeiro com ele. E aquilo que às vezes parece ser apenas um passeio se torna uma geração financeira. Então, quando a gente fala que eu não fiz nada, é porque eu fiz o que eu sabia. O não fazer nada é literalmente passar o que eu sei, porque não é trabalho, é prazer. Então, quando a gente tem prazer na atividade, ela se torna menos penosa. E mesmo as dificuldades geradas pelas naturezas, devido ao intempério, que pode acontecer em algum momento, e se surpreender o condutor, ele se torna uma nova relação. Ou seja, caiu uma árvore porque um raio derrubou, ela não estava aqui o mês passado.
que bom, é uma outra experiência. Isso já é uma mudança do clima, ou seja, eu tenho uma outra particularidade para contar para o turista como era e como ficou e como pode ficar devido aos impactos turísticos. Então, nessa forma, na tabela em que vocês têm aqui, onde não existe um cadastro, tá, do Cadastur, mas agora com o Contu aqui, ou seja, tem que ter pelo menos uma temática, que a gente diz assim. Tá? O guia, ele não o condutor, digamos, ele não pode tomar posse, tá, do turista e agir como uma, uma independência total. Ele cria uma independência quando ele coloca os seus conhecimentos individuais no planejamento do turismo. Então, diferente do guia, tá? Que tem um cadastro, que tem leis, ou seja, que segue uma regra. Então, aproveitando a facilidade, vamos dizer assim, e o domínio do condutor, é fazer com que ele consiga trabalhar as trilhas, olhando o quê? A toca do tatu. Esses dias a gente foi numa área de campo e os meus alunos disseram, professor, tem tatu aqui. E eu olhei para eles, sim. Aí até que eles foram me mostrar a toca do tatu. Quando tu pega a balsa e vai para Rodrigues Alves, vamos dizer assim, numa época com um pouquinho mais de água do que hoje, tem boto. Então, para nós que a gente não faz aquilo ali no nosso dia a dia, acaba sendo uma foto turística. Ou seja, tu espera um boto aparecer naquela passagem da balsa. E ela deixa de ser um transtorno para ser um momento diferente. Então, quando o condutor consegue transformar a trilha dele em cada visita um momento diferente, uma flor que abriu, um ipê, um pau d'arco agora, que floresceu, é diferente do que eu fazer a mesma trilha em janeiro, fevereiro, que está chovendo. Então, cada visita à trilha, mesmo para o condutor, ela traz uma experiência diferente que ele vai retratar através de todo o tempo para os turistas. Ou melhor, diferente, para não dizer o contrário, mas diferente do guia que tem um roteiro. Então, o guia turístico aqui ou em Brasília, ele vai ter um roteiro. Agora nós vamos ver uma salma-uma. E aquela salma-uma tem que estar no mesmo lugar, um ponto já com coordenada geográfica que ele tem, que ele vai visitar aquela salma-uma. Quando eu estive no Ariaru, em Manaus, a gente fez um passeio e tinha um bicho preguiça. Aí nós passamos, ali o bicho preguiça. De tarde nós voltamos, ali o bicho preguiça. Era o mesmo local com o mesmo bicho, era quase ele empalhado lá no caso. Isso deixa de ser natural. Ou seja, para o turista que está ali mais numa, vamos dizer assim, numa relação astral, parecia que era um outro bicho, mas por uma percepção um pouco maior, ele estava no mesmo lugar, na mesma área aberta. Então, sabe assim, ele deixa de ser um natural. Já quando a gente foi pescar piranha, a piranha, literalmente, um pedacinho de carne, tu bota num caniço, né, numa vara de pescar, e ela, puf, bateu na água, ela salta. Seria um turismo. Porque cada turista que for lá não vai ter pescado uma piranha diferente, vai ser um animal diferente que ele vai ter pescado. E outra, a gente comeu a caldeirada da piranha depois. Então, quando tu colhe um açaí, quando tu encontra um cacau nativo, aquilo ali é uma experiência. E é uma experiência única, porque tu vai apanhar. Se tu deixar ele ali, o fruto ali, ele não vai ficar ali para um outro turista. E quando tu tira, tu não está tirando a natureza, tu está apreciando e valorizando o fruto que ela te dá. Então, sabendo o que tu pode aproveitar da natureza e o que tu tem que conservar. Conservar é que tu não vai cortar uma árvore, não vai fazer, vamos fazer aqui a marca do grupo turístico, e daí tu faz um símbolo lá numa samaúma. Não, não vai fazer isso.
Ah, porque quando vocês vierem, daqui 10 anos vai estar aqui. Não, isso aí não é turismo. Isso aí é degradação da floresta. E tu está machucando o ambiente. Agora, quando tu coleta um fruto, no caso do açaí, do cacau, do buriti, lá mesmo, tu vai dizer, vou botar num saquinho e eu vou levar. Ah, então, cuidado com o cupuaçu, por causa das barreiras sanitárias, por causa da lei, mas o fruto em si, visto hoje como extrativismo aqui, ele se torna uma memória para o turista. Tá? E isso que deve ser retratado pelo condutor. Enquanto que o guia ele vai ter um ponto geográfico que ele vai chegar com o turista. Então, esse ponto geográfico, às vezes, é intacto, ou seja, aquela salmoura está lá já há 50 anos e a ideia é que ela permaneça mais 50. Tá? Então, a foto é naquela salmoura, que é o que acontece mais ou menos no Croa, que já foi para o Croa. A gente anda ali uma meia hora de lancha ou de canoa e chega numa salmoura para tirar foto. Aquilo é guia turístico. Ele leva naquele local para tirar foto. Só que a gente participou, a gente conduziu também uma disciplina de meio ambiente integrado lá, e é isso. Até chegar na Samaúma não tem conversa. Tá? Ou seja, o barqueiro, ele é quem leva, ele é um motorista, no caso assim, um piloto da lancha. E como a gente estava numa dinâmica educacional, a gente fez ele desligar o motor e assim, ó, vamos na ordem do rio aí para nós ir conhecendo. E aí tu começa a conversar com ele, e começa a ver a parte do cipó do ayahuasca, ou seja, toda a parte que está inserido naquele sistema turístico, que às vezes ela é inibida, ou seja, se tu não foi lá pro ayahuasca, tu não vai viver aquilo ali, tu não vai, tu até passa pelo, vamos dizer assim, tempo, mas tu não sabe o que que é, que ela fica mais um pouco mais distante, e tu perde aquele momento. Não que tu tenha que usar, tomar ou fazer o ritual, mas pelo menos saber e ter a possibilidade de fazer isso. Isso é condutor. O guia não, o guia leva lá na Samaú, vai reto. Chega lá, tem uma mesa de sinuca, um campinho de futebol e uma quadra de vôlei e uma área para te fazer o churrasco. Isso é guia de turismo. Tá? Ele te levou para uma área já preparada para um campo. Tá? Agora, se o condutor parar numa prainha, ou seja, numa área logicamente já conhecida por vocês, já identificada, já segura, e permitir um banho ou apenas uma foto ali, isso é ser um condutor, isso é conhecer o ambiente e saber aproveitar o ambiente dentro do turismo. Essa praia indo para Marechal, às vezes ela surge, às vezes ela desaparece, conforme a água que está. Então, nem sempre. Né? Então, o condutor ele vai ter várias, vamos dizer, ambientes na mesma trilha, conforme o tempo que ele está ali, conforme o mês que ele está visitando. Já o guia, ele tem os ambientes mais estáticos. Ele foi já cronometrado para aquela experiência. Tá? E a experiência se torna repetitiva quando tu traz ou quando tu retorna com outras pessoas. Então, na ideia, quando a gente fala do condutor em trilhas, áreas ribeirinhas, reservas extrativistas e unidade de conservação, é quando ele sabe o que ele pode aproveitar daquele local. E também quando ele está relacionado ao turista. Ou seja, eu comentava antes, veio o pessoal aí, sistema tinha um cara da Polônia, né? E aí, como é que tu conversa com ele? Ele tem que saber inglês. Por que ele não tem que saber português? Por que nós também temos que saber inglês para receber ele e ele tem que saber inglês? Ou seja, a gente tem que saber uma língua que não é nossa e ele também uma língua que não é dele para nós poder conseguir conversar. Tá? Então, quando tu tem algumas relações visuais, e aí a gente traz outra ideia que
A gente formou essa semana também um aluno surdo em agronomia, e tu vai pegando experiências fora do teu cotidiano, é quando tu consegue mostrar para o turista, por paisagem, ou seja, pelo ambiente, muito mais do que falando. Então, falando isso que a gente está aqui. A gente está falando e eu estou transmitindo conhecimento para vocês. Então, quando tu pega o turista, tu vai conversando com ele na trilha. Agora, quando tu vai observando e tocando ou mostrando, como que a flor acontece, aquele momento do ipê, do pau d'arco, o ipê rosa, o ipê amarelo, o ipê branco, sabe, que é muito difícil acontecer, tu vai criando memórias visuais. E essas memórias visuais é muito mais absorvida pelo turista, principalmente estrangeiro, do que tu tentar explicar quando que o ipê floresce. Tá? Então, lá no sul, a gente tem que o ipê floresce em setembro. Tá? É quando para a formação de geada, que é a formação de gelo, ou seja, o frio abaixo de zero. Tá? E isso acontece aqui no Brasil. Tá? Então, lá no sul, a gente tem um marco temporal, vamos dizer assim, do ipê. Quando ele floresce em outra época, alguma modificação climática houve. Então, quando tu passa para o turista o florescimento do ipê e mostra a exuberância dele, tu fala muito mais do que tu transmite, ou desculpa, tu transmite muito mais do que tu fala. Se tu fosse falar do ipê, ele talvez ficasse olhando como uma árvore. Agora, quando tu mostra a coloração, a formação, ele tem uma outra visão dentro da relação. Então, essa é a parte do condutor, ter mais experiência dentro da trilha, dentro do local de visita. Fazendo isso, nós temos uma organização e preparação da atividade, ou seja, um cuidado com a alimentação, ou seja, um cuidado, tu tem que fazer com que o turista se sinta bem. Tá? Quando a gente fala na questão o condutor não é o barqueiro, então nós, quando vamos em atividade na universidade, a gente tem que contratar um barqueiro, então a viagem, ou seja, a relação da lancha, ela tem que se tornar um turismo também, e a gente comentava antes que ir para a Serra do Divisor com 8 horas de lancha não deixa muito atrativo, vamos dizer assim. Então, um turista que é uma experiência única, talvez ele tenha aquela relação nas primeiras 3 horas. Depois, o que que tu tem que fazer? Tu tem que explorar a ideia do turismo que tem à margem do Juruá. Tipo assim, então, as entradas de Igarapé, a mudança da floresta. Eu fui a Porto Walter o ano passado, tinha muito mais uma floresta dentro do rio do que uma floresta à margem. O que tinha de balseiro descendo, sim, que são troncos, que é uma, vamos dizer assim, uma retirada natural da floresta, que vai desbarrancando e a floresta vai entrando para dentro do rio, ou seja, vai tirando a floresta, ou derrubando, tirando a floresta em pé para uma floresta já aquática ou madeireira. Então, transformar esse ambiente da orientação e da segurança muito mais do que uma necessidade do colete, uma vivência de navegação. Tá? Quando aqui tu vai falando, tu vai mostrando as imagens ribeirinhas ou mesmo as transformações necessárias feitas pelos ribeirinhos que hoje têm energia solar, placas solares, tem caixa d'água, e isso é necessário para ele viver, para ele estar ali, permite com que tu chegue numa outra relação que é ou trilhas feitas a pé ou contendo bicicletas, se tu tiver já uma organização naquela comunidade para existir esse meio de locomoção, que seria a bicicleta, uma experiência diferente.
E aqui alguém vai cair, alguém vai resvalar, só que esse esfolão, esse machucado, vai se tornar uma marca, vamos dizer assim, do turismo, e não um estresse e uma preocupação. Então, quando a gente fala aqui em segurança, pessoal, vocês vão ver isso nos últimos dois módulos, que é a questão dos primeiros socorros, ou seja, assim, do que eu vou fazer quando ocorrer o inesperado, porque ninguém acha que tu vai se machucar naquele momento. Não, aqui algum turista tem que cair. Ninguém vai fazer isso. Você zela para que não exista esses momentos menores de atrapalhos. Com isso, o turista, aqui a gente brinca sempre que a cobra pega o segundo, ela nunca pega o primeiro. O primeiro faz o barulho, o primeiro pisa no rabo e ela pica o segundo. Então, quando a gente entra na floresta mais fechada, ah, tem que ter cuidado com calçado, cuidado com roupa, ou seja, nós somos o ser estranho à floresta. Então, nós temos que estar preparados para a floresta. Então, e o que acontece? Quando tu coloca uma bota, se você já prestou atenção, se tu colocar umas 7 léguas, a tua perna raspa, ou seja, tu vai depilar a tua canela, tá? E vai esquentar em meia hora num ambiente desse. Vai ficar desconfortável. Se tu bota uma bota náutica, uma bota turística, uma bota azulzinha com amarelo, tu vai resbalar. Ela não te dá sustentabilidade para andar num ambiente desse. Então, tem uma bota mais leve, que é uma bota até colorida, com um solado, com garradeira suficiente a passear aqui. Lembrando que pode ser apenas para esse momento. Quando ele sair da trilha, ele pode voltar ao calçado natural dele, calçado, ah, não o chinelo, que pode bater num graveto, pode pisar num escorpião, assim, num bichinho, mas ele tem que tornar essa relação menos preocupante com o passo que ele está. Tá? Então, fazendo com que consiga apreciar o ambiente. E aqui, pessoal, a fala tem que ser de uma forma mais simples, independente da língua, e atrativa. Eu tenho que falar, tenho que dizer, a língua da floresta. Eu tenho que falar o que a floresta representa. Por quê? Para não acontecer isso aqui. Para ter uma sacolinha de. Não que ele não vá tomar um energético, tá? Não que não vá tomar uma Coca-Cola, porque é vamos dizer assim, o que ele normalmente faz. Mas tem que ter uma sacolinha para o lixo. E aí se torna uma nova experiência. Quem que vai ser o lixeiro da turma? Quem que vai cuidar dessa relação nesse ambiente? Não é o condutor. Alguém do grupo vai fazer isso. E quando ficar um pouquinho mais pesado, troca o condutor ou vai ter um local que tu vai deixar lá e tu vai ser fácil algum morador dali ou mesmo o retorno para buscar. Então, não que não vá ocorrer um desperdício ou uma eliminação de dito material reciclado ou não dentro da floresta, tá? Mas que ele seja alocado já no ambiente conhecido. Com isso, eu conheci quando eu estava em Rio Branco, eu fui a relação do Chico Mendes e aqui história. Então aqui seria um turismo histórico, na verdade. Então quando a gente faz a apresentação da casa que está, vamos dizer assim, reconstruída ou preservada, vamos dizer assim, é um turismo histórico, é um turismo que ocorreu aqui no Acre. Quando a gente chega já numa comunidade indígena, o condutor, na verdade, passa para eles o protagonismo. Ou seja, aqui quem assume o protagonismo das ações é a comunidade. E para isso, a gente tem que organizar essa comunidade muito mais do que a apresentação, e sim fazer o envolvimento da relação no turismo. Tá?
Então, essa relação do turismo no turismo é o que também diferencia o guia para o condutor. O condutor ele está inserido na comunidade. O que que ele é? Quando ele não está conduzindo um grupo, ele está lá dentro. Ele está participando daquela experiência. Com a participação da experiência, ele se faz, vamos dizer assim, parte, ou seja, ele se faz presente. Quando ele se faz presente, ele faz com que a comunidade, a aldeia, se torne ou se apresente mais fácil. Ou seja, que é isso? Conviva. Não tem apenas como um circo que tu vai lá para ver uma apresentação. Não, tu participe ou ela aceite o turista como parte na pintura, na dança, na música. Tá? E isso eu preciso fazer com que exista o quê? Uma organização do turismo para o turismo. Então, quando eu entro no turismo, no local de visita, eu tenho o quê? Um ambiente receptivo. Não é uma rejeição. Tu não disse que vinha esse dia. Tu não marcou essa hora. Choveu, não deu para organizar. Não. Aquilo naturalmente vai acontecer porque eles estão dando o verdadeiro valor da arte que eles praticam. Então, aqui é um turismo estático, um turismo de história. Chega lá para contar o que aconteceu. Aqui, cada vez vai ter uma experiência diferente, mesmo sendo o mesmo turista. Tá? Por quê? Porque tu trabalha com um ambiente dinâmico, tu trabalha com outras pessoas. E essa dinâmica vai fazer com que algum deles dance diferente, apresente uma pintura diferente e capte a atenção do turista, mesmo ele já tendo visto aquilo várias vezes. Tá? E para isso, tudo tem que ser organizado. Com isso, já o suporte, qual é o suporte, pessoal? Nós estávamos não só esse suporte aqui, não pensando apenas na inclusão de pessoas que possuem, ou seja, PCD, né, possuem alguma dificuldade para chegar lá, mas o suporte de todas as pessoas que estão ali. Nós tínhamos uma saída de campo agora para a semana que vem, na UGAI. Quem conhece a UGAI, que é uma unidade de conservação aqui no Gregório, se não me engano, ali no Liberdade, para uma saída da universidade, uma turma de 13 alunos, então sou eu e a professora Erlei, que é doutora na parte de piscicultura e ambiente aquático. Nós já estávamos reservado o alojamento da UGAI, ou seja, para chegar lá e ter o tempo de interação, onde ali eles iam perceber que o ambiente mudou da sala de aula para um ambiente mais aberto, e tal. E para ir no, no Rio Gregório, nós tínhamos um barqueiro já agendado e 2 bombeiros para acompanhar. Fora isso, a unidade básica de saúde já comunicada que ia haver essa atividade. No fim, ela vai ser transferida, nós vamos fazer em final de agosto. Mas, ou seja, tu tem que ter todo esse suporte, porque ele não pode gerar uma surpresa, e a surpresa, dependendo da pessoa que está recebendo, vai ser um pânico, e esse pânico aumenta ou pode fazer ocorrer a perda de controle da situação. Então, sempre que tu vai para um turismo, o suporte em si é aquele suporte que não aparece, aquele suporte que só vai aparecer quando ocorrer uma eventualidade, mas ele está pronto para isso. Tá? A divulgação, os Puianauas são, vamos dizer assim, mestre nessa relação. Eles trouxeram aí, se não me engano, 8.000 pessoas no festival realizado
agora em julho, tá? E tu não vê esse movimento na cidade, é isso vamos dizer, a mágica que acontece, tu não vê essa relação na cidade, tá? Enquanto agora para a COP estão fazendo toda uma ideia de alocação dos turistas. Aqui, em Poianaus, colocaram 8.000 pessoas na semana lá e não mudou a rotina da cidade de Cruzeiro do Sul e Manso Lima. Ah, então, faz com que a festa esteja já inserida no dia a dia deles, no ambiente. E aí, quando a gente passa para a localização, ou seja, ela deve ser, até para evitar alguém de se perder, devido aos últimos acontecimentos mundiais que a gente viu aí no, com brasileiros, e aí se tu vai para a Serra do Divisor, o nome já diz, é Serra do Divisor, né? Então tu pode ter alguma eventualidade. Então tu tem que ter construções de orientações, de guias, de setas, de explicações em diferentes línguas, pelo menos inglês, espanhol, português, para com que o turista, se no momento tenha se afastado do grupo, não entre em desespero, né? Ele pelo menos sai até um ponto seguro de apoio. Isso. A gente entra no cumprimento de normas legais, ou seja, o que é essa relação? E aí, quando a gente entra no sentido legal, aí eu vou pegar só aqui que é o cumprimento livre, prévio e informado. Então, o que se faz isso? Se faz uma ideia da relação com que o turista, pessoal, ele está ali para passear, não para obedecer. Então, mas ele tem, vamos dizer assim, limites. O que é limites? Aquela relação que ele fica sobre a tua orientação, ou o teu comando. Assim. Então, ele deve saber com que ele está andando no ambiente diferente. E sempre que a gente entra num ambiente diferente, nós temos que respeitar a diferença. Então é isso. Ele não vai correr aonde não pode, ele não vai pular aonde não deve. Isso deve ser orientado por vocês a cada ambiente visitado. Não é ser chato, só é dar segurança ao passeio e fazer com que o passeio se torne, vamos dizer assim, atrativo e convidativo, com que ele venha outras vezes. O ano passado teve uma amiga minha lá no sul que falou que o pessoal estava vindo para o Gregório, lá para os índios. E ela, tu já foi? Não. Então, às vezes, também o fomento turístico para a população urbana da região se torna importante. Por quê? Porque ela vai fazer a propaganda na cidade do turismo. Enquanto ela ficar excluindo ou achar que a gente mora num centro urbano e a floresta não faz parte do ambiente regional, nós não vamos motivar aquele turista que está almoçando na mesa do lado a visitar o lugar, porque tu nunca foi. E aí, se tu nunca foi, não é interessante. Se tu estava aqui e era tão fácil ir, por que o turista que vem lá da Espanha vai querer conhecer se nem tu, que está todo dia podendo visitar, está visitando? Então, quando a gente faz isso, a gente trabalha na norma, seja assim, aí é um turismo responsável, né, limpo e seguro, que se torna isso sustentável, e o sustentável vai para a relação regenerativa. O que vocês aprenderam no turismo regenerativo? Ou seja, é um turismo de eterna reconstrução, ou seja, permanece, uma árvore ela não vai permanecer eternamente ali, uma hora ela vai morrer, mas ela não vai ser morta, é diferente.
Então, dentro da resiliência do sistema, ela vai tendo modificações com o tempo. Tá? Fazendo isso, há relações e condutas nas unidades de conservações, ou seja, para nós trabalhar principalmente numa unidade de conservação como pesquisa, nem o dado, nem uma plantinha que uma professora de botânica vai lá e acha ela única, ela pode extrair. Ela tira uma foto, ela marca o ponto, e ela tem que ter o cuidado para com que não exista o biopiratarismo, ou seja, que alguém vá lá sem um guia, sem um condutor e acabe extraindo aquela flor, né, aquela planta. E aí ela não vai estar mais lá. Então, já nas áreas indígenas, nós temos uma outra cultura, uma presença de uma comunidade diferente. Agora há pouco tempo estava a marcação dos índios isolados. O que é falar que tem uma aldeia isolada? É aquela que não tem os mesmos costumes ditados por nós. Mas ela já teve um contato com, vamos dizer assim, a população branca ou outra aldeia. E aí eu não lembro agora o nome dela, mas ela que se tornou, que quis continuar isolada. Isso faz com que a gente perceba que a floresta é muito maior do que a gente alcança. Ah, então, quando a gente fala no desmatamento, na degradação da floresta, a gente tem que conhecer um universo que é muito maior do que aquele universo que está perto de nós. Então, normalmente, esse universo perto de nós, que é o que a gente está convivendo, é agredido principalmente no recurso natural. Tá? E aí, uma relação que a gente vai falar antes das bases legais, quando eu vim para cá em 2013, eu tinha um jargão assim, que aqui ou chove todo dia ou todo dia chove. E por muito tempo, vamos dizer assim, vamos colocar, 8 anos era mais ou menos isso. Tinha, nessa época que nós estamos agora, fim de julho, início de agosto, uma quinzena sem chuva, que era o quê? 2 ou 3 semanas que não tinha uma chuva expressiva, e a gente diria que era seca a Amazônia, né, no verão amazônico. E isso aumentou. Nós estamos aí a última semana com uma chuva fora de época, uma chuva exponencial fora de época, mas os igarapés não conseguiram ter água ou construir água do ano passado para cá. Ou seja, as vertentes dos igarapés não construíram água. A gente viu recentemente em Jordão, acho que foi o pessoal andando de bicicleta, né, dentro do rio. Então, o que é? A nossa fonte de água, que é a floresta, onde ela forma o igarapé, e o igarapé vem a preencher o rio, que é uma calha, e o rio conduz a água. A gente nunca toma banho na mesma água do rio, né? Porque a água é corrente, então a água muda. Já começa aí uma experiência turística. Secou. E esse igarapé secando, ele não traz água para o rio. E não trazendo água para o rio, ele acaba dificultando principalmente aqui a trafegabilidade no rio. Essa trafegabilidade difícil, é difícil chegar a alimento, é difícil transporte, é difícil saúde. Hoje tem um L ponto, vamos dizer assim, aqui em Cruzeiro do Sul, para prestar esse apoio, principalmente a saúde ou as aldeias que precisam mais distante. Mas o que se viu, e isso que eu digo que faz parte do condutor turístico, nesses últimos 10 anos, uma redução, uma retirada do direito de ir e vir do cidadão de comunidades isoladas, ou comunidades regionais, ribeirinhas, devido a uma mudança climática. Então, se a estrada daqui para Rio Branco está com buraco,
a gente reclama, o governo vai lá e mexe, tapa. Se o rio está sem água, não tem como. Pô, a gente pode reclamar, mas não tem como reativar a água do rio. Não tem governo que vá fazer uma água no rio. E aí eu começo a penalizar não só as comunidades, mas sim a floresta, que começa a reduzir o número da diversidade florestal dela, ou seja, reduzir a parte das árvores, né? E aí eu vou perdendo o quê? Turismo, porque a floresta vai deixando de embelezar o ambiente. Ela vai se tornando um cemitério, vamos dizer assim, de árvores. E aí, eu diminuindo a árvore, eu diminuo a fauna, eu diminuindo a fauna, eu diminuo vida. Eu diminuindo vida, eu vou desertificando o ambiente, ou seja, desconstruindo, vamos dizer assim, o ambiente natural. E aí a gente chega na relação que a gente não quer, que é a parte da exclusão do turismo. Então, quando a gente fala no turismo regenerativo, ou seja, o que que é isso? Muito mais que essa parte política e econômica é o social, e o cultural, ou seja, fazer com que as pessoas se sintam ali aonde, no ambiente extremamente intacto ou pouco transformado. Esse ambiente pouco transformado vai mostrar realmente a relação ecológica, o que que é a interação da vida dos animais com as transformações naturais da floresta em pé, como a floração do ipê, ou do pau d'arco, que está acontecendo agora. E fazendo com que isso tenha o quê? Uma espiritualidade, ou seja, uma sensação diferente. Então, eu não preciso montar um, mas assim, um ambiente, uma cerimônia espiritual, mas sim permitir um momento de reflexão naquele ambiente para com que cada um tenha a sua espiritualidade ativada, né? E aí o canto de um passarinho, abre assim, o bate-bate de um tucano vai tocar diferente em cada pessoa. Então o turismo regenerativo vem colocar uma economia circular que a gente coloca agora, tipo assim, que é fazer com que a preservação do ambiente faça gerar atrativos e esses atrativos se tornem econômicos, desde a recepção do turista no aeroporto, na rodoviária ou mesmo no hotel, até o retorno dele nesses ambientes. Então, e o passar no ambiente é um artesanato feito por um povo indígena, uma fruta que ela não vai se tornar, não tem preço, mas o passeio foi pago, tá? E a fruta é o prêmio do passeio, e não que ela necessariamente precise existir. Então, cuidado com a propaganda, pessoal. Vocês não vão dizer, não, nessa trilha nós vamos colher cacau. E chega lá, alguém já passou, mesmo bebê, um morador dali, e colheu o cacau. Então, são experiências que, para vocês, ou para nós, ou para o condutor, vai surpreender. Agora eu estou com açaí maduro, então eu vou poder coletar e dividir o cacho dele. Mas aquilo ali é uma eventualidade, ela não faz parte necessariamente daquela rota. Tá? Com isso, o consentimento prévio ao CLPI, livre, prévio e informado, ou seja, é um direito coletivo que garante aos povos indígenas e às comunidades tradicionais o poder de aceitar ou recusar. Então, essa é o preparo, é o que acontece por vocês, com vocês. Então, quando vocês vivem, pessoal, o que tem aqui também bastante pessoas se inserindo nas comunidades, ou seja, tem guias turísticos, principalmente de fora do país, que entram na comunidade, começam a viver nela e
ter um indicativo explorativo daquela relação para uma venda de produtos ou de relação não tão turística. Então, quando a gente sabe conviver, que é entende quem está ali, tá? Ou seja, a cada lugar que a gente chega, nós somos recebidos. E esse recebidos depende da nossa relação de poder ou de aceitação. Então, quando existe um convívio e um pertencimento, que é o trazer o guia indígena, trazer o guia de uma comunidade, pelo menos para aquele momento, ou melhor, desculpa o termo, trazer o condutor, ou trazer a pessoa que pode participar daquela apresentação, pelo menos naquele momento, eu estou incluindo os povos originários e as comunidades tradicionais naquele passeio. Eu não estou usando aquele ambiente para um turismo, e sim eu estou relacionando o turista com aquele ambiente. E aí eu preciso daquela população, daquela comunidade intrínseca, ou seja, sabendo o que está acontecendo ali, para que consiga não modificar o seu modo, ou seja, não tá com a camiseta do Flamengo lá e achar que ali, aqui é uma comunidade totalmente ribeirinha. Nada contra o cara ser flamenguista. Tipo assim, talvez ele botou aquela ali porque seja a melhor camiseta que ele tem. Não que ele tenha que estar sem camisa, mas sim que ele tem que estar natural. As práticas da CPLI, ou seja, entrada de visitantes em terras indígenas, reservas extrativistas, comunidades ribeirinhas organizadas, entre outras comunidades, essa relação eu vou trazer para vocês uma experiência que eu tive na Argentina, quando eu estava no sul, nós queríamos ir para a Argentina. Aí eu tomei uma vacina para febre amarela, que precisava para entrar na Argentina, e no momento da alfândega eu tinha apenas minha carteira de motorista. E eles pediram a carta verde. Eu quero, eu não quero saber a carta verde, precisa da carta. E eu fui impedido, ou seja, eu fui excluso do grupo por eu não ter a minha carteira de identidade. Eu só tinha a minha carteira de motorista. Então, quando a gente vem com os visitantes, pessoal, vocês têm que ter também, vocês vão ver isso nos primeiros socorros, um contato com a Secretaria Estadual de Saúde, com as secretarias municipais de saúde, com a parte da saúde indígena, tá? A gente teve um aluno um nutricionista da saúde indígena, para saber quais os riscos que os turistas têm e quais os riscos que aquela população pode adquirir com aquele turismo. E às vezes não se faz o turismo, tá? Tá? Porque não está condizente com a relação. Então nós temos que cuidar, porque normalmente essas populações mais isoladas, vamos dizer assim, elas têm uma fraqueza, vamos colocar assim, ou seja, uma menor relação com a doença. Aí, às vezes, a gente acaba levando apenas um espirro lá, gripa todo mundo e aí não tem condições e acaba. Então, além do respeito, há um conhecimento de como pode entrar na saúde, na documentação e no material levado. Tá? Então, uso de imagem, nome, saberes e expressões culturais, é o que a gente conversava. Vocês são tradutores, tá, do turismo, da comunidade pro turista. Essas infraestruturas, isso é vivência de vocês, é manter um centro de visita, como eu falei, uma roda de conversa, uma trilha, ah, como nós estávamos na reunião do Contu e uma participante falou, mas o turista quer ver lama, o turista não quer ver um lugar asfaltado. Tu está levando ele para um local turístico. Ele não precisa já participar da dificuldade turística. Tá? Então, tu não está montando um parque zoobotânico, tu está montando uma área pro turismo. E essa área, ela deve ser, quando não turística, aproveitada pelos moradores e conservada por eles. Tá? Então, essa parceria entre
as instituições, ou seja, quem vem visitar e o território visitado, ela deve ser permanente. Então, ações que respeitem os povos tradicionais, que a gente comentava, que é participar dos processos de escuta, ou seja, inserir esses povos na relação, tá? Os decretos, o quê? Plano de uso público, ou seja, respeitar as leis, tá? Cobrança de ingressos e uso de serviço. Se isso retornar ao ambiente, ou seja, se esse valor tiver pelo menos um percentual de retorno ao ambiente, ou seja, ou mesmo usado para o turismo, ou pagar o barqueiro, fazer a relação de caminhada, tá? E a participação, ou seja, a inserção, tá? Independente da idade e com segurança das comunidades no turismo. A preservação, que a gente comentava, esse desbarrancamento do rio, normalmente ele acontece pela natureza, tá? Mas aqui a nascente é quem mantém esse rio na natureza. Então aqui a conservação, a, vamos dizer assim, o cuidado para não poluição com plástico, alimentos, com relação, desculpa. E a ideia do turismo de apreciação, ou seja, assim, a Serra do Divisor, como funciona o turismo mais observatório. Uh, porções do território, o topo do morro, Serra da Montanha, no caso, a restinga e áreas úmidas, o que que tem nos igapós, nas várzeas, fazer uma pesca, vamos dizer assim, turística, em alguns lugares, ou apenas uma visitação para foto na paisagem, no caso das Chapadas, o que se faz, e mesmo usar uma área de resiliência para mostrar o que acontece, e aí as APPs, ou seja, as áreas de preservação permanente, evitam multas e penalidades ambientais, então são áreas preservadas pelo poder particular, a orientação de turistas da forma correta em usar ou conservar. Então tem uma historinha por que essa área está preservada, que é o que? Principalmente a permanência da água no rio. Tá? Então essa água no rio se torna fundamental para a vida, tanto da natureza como de quem vive nessa natureza. E aí o apoio da conservação e um modo de vida como um retrato do turista pelo retrato não é a fotografia, e sim é a história que o turista leva daquela vivência. Tá? Então, políticas de meio ambiente aqui, principalmente no Amazonas, os hotéis flutuantes, eu sempre digo, o Cruzeiro do Sul, ela é uma zona franca, e eu não entendo por que não tem o mesmo desenvolvimento que Manaus. Tá? Então, é usar o turismo para chamar e para desenvolver a área urbana da região com que seja mais receptiva a esse turista, e não excludente ao turismo. Ou seja, o turismo tem que agregar valor ao município e ao município agregar com isso melhores relações com a cidade e a cidade podendo oferecer uma alimentação, uma estadia no período intercorrente entre o aeroporto e a visita, ou seja, que ele permanece na cidade, também sendo ela um atrativo, comercial e turístico. Então, algumas leis, como a 10.257 de 2001, Estatuto das Cidades, que é condutores de turismo, são agentes de conscientização orientando turistas e moradores sobre importância da apreciação da área pública, de não descartar lixo em locais de visitação e de valorização dos espaços urbanos como parte do ecossistema amazônico. Os condutores podem participar ativamente de conselhos municipais de turismo e meio ambiente, é isso que é o CONTUM, que foi formado agora, e aí ter um conhecimento e ter uma condução. Então, fazendo com que isso
tenha a Convenção da Diversidade e atenda todos os objetivos internacionalmente colocados, ou seja, torne cada vez mais a Amazônia como uma relação do turismo, fazendo com que o papel dos condutores seja convidativo. Cada condutor ele deve se tornar uma peça de ligação ou fazer a conexão entre o turista e o ambiente, seja o modo de vida ou mesmo a floresta. Então, os saberes tradicionais é o que mais diferencia o condutor do guia. O guia é um ser externo que vem guiar o turismo. O condutor, ele conduz, ele leva pela mão o turista àquela sensação. Então, essa relação de preservação e participação faz com que o turista pertença àquele momento. Então, fazendo com que aconteça o quê? A valorização do local, seja ele o mais simples e o menos transformado possível, sem deixar de ter conforto, pessoal. Só uma relação, a gente viu, tem um colega meu que falou, eu queria ir para o Crow, mas eu queria uma cabana com ar-condicionado, com TV a cabo. Aí tu não está no Crow, aí tu está em casa, né, passando o momento do Crow. Então, quando tu vai para um local, tu tem que apreciar e ter o cuidado para não depreciar. Então, quando a gente entra na Lei 9.605, com crimes ambientais, a gente entra numa orientação educativa do que se pode fazer. Como eu comentei no início, a balsa, é ruim, mas ela, vamos dizer, proporciona algumas vezes e tu vê botos, e tu vê a relação, que se faz. Então, queimadas, sabe? Como que o fogo chegou lá? Não foi? Isso aqui é crime ambiental. Eu tenho uma necessidade de construção, mas para cortar uma árvore que eu preciso, eu tenho várias que eu não precisava cortar. Então, tem que ter um conhecimento, uma relação e não também uma criminalização dos fatos. O cuidado no turismo é como o fogo se espalha. O ano passado pegou fogo na Serra do Divisor. Se não tem ninguém lá, como é que pegou fogo? Pegou fogo. Então, isso é muito mais danoso do que isso. Isso é uma transformação de recurso. Isso eu estou usando uma árvore que normalmente ela teria uma vida útil menor do que a árvore que está para nascer. Mas isso é uma destruição. E isso aqui é um desrespeito. Então, a poluição é um desrespeito com o ambiente que eu estou ali. Eu estou levando um material que não é do ambiente. Para isso, o turismo conservacionista é aquele que mantém o ambiente turístico, né? Ou seja, a minha foto não é de uma latinha de energético, a minha foto é de um tucano, de um pica-pau, ou seja, do toque-toque, um videozinho do toque-toque, uma casa de farinha, ou seja, um modo de vida na floresta. Com isso, o monitoramento contínuo, que é, além do turismo, o condutor saber como está sendo as áreas turísticas, né? E, para isso, oferecer a propaganda, que é o tal do boca a boca. A propaganda do turista vai pelo turista. Então, quando o turista hoje posta, quando o turista marca, quando o turista faz a propaganda, ela é muito mais influente do que apenas um Instagram, a relação com que o turista faz a propaganda do turismo. E o que é o turismo em si? O que faz a relação turística? Aqui a gente vai conversar mais sobre a visão da floresta. A gente deu uma acelerada no fim naquela relação do slide, mas aqui a gente vai contextualizar a visão da floresta com vocês.
é diferente quando a gente sobrevoa a floresta. Mesmo, eu não tive oportunidade ainda, talvez faça isso esse ano, que é o voo daqui para Porto Walter, que dá 15 minutos. Voo daqui para Marechal, que dá 45 minutos. Mas ele voa em cima da floresta, um voo muito mais baixo, muito, quase participativo com a floresta. A só penso, né? Então, Quando eu falei trocar meu gás, eu troco lá. quando tu olha a floresta de cima, é diferente de quando tu vive a floresta. Então, aqui, onde a gente tem a maior floresta tropical do mundo, que possui um patrimônio natural e cultural e valor inestimado, ou seja, hoje a gente tenta monetarizar a floresta, a gente está tentando, para mantê-la em pé, a gente está tentando fazer com que ela se torne recurso financeiro. Ah, nós temos que o turismo, que surge como uma atividade depois de anos, ah, aqui no fundo, vamos dizer assim, de captação de recursos. Porque esse turismo, como atividade estratégica, ele foi aprendido por nós através de quem vinha, principalmente dos outros países, conhecer a floresta. Então, eles construíram a necessidade do turismo. Não é nós que hoje estamos oferecendo um turismo. Não. Eles fizeram a necessidade de existir ambientes para se tornar turístico. E esses ambientes para se tornar turístico colocaram ou valorizaram as pessoas nos lugares que elas estão. O que é essa relação? Quando a gente olha aqui, parece plano, né? A gente tem um tablado. A visão aqui não é um tablado? É um tablado. Quando a gente anda na cidade de Cruzeiro do Sul, ela é reta ou ela tem ladeiros? E não foi construída em cima do ambiente plano que eu fiz a montanha. Não, as ladeiras já existiam aqui, elas só estavam submersas, vamos dizer assim, ou escondidas pela diferente alturas das árvores que, ao alcançar a luz, pareciam ser iguais. Então, quando eu olho o tablado da floresta, eu não conheço o interior dela. Então, esse interior da floresta, ele é muito mais dinâmico do que a percepção superficial, que é essa que eu faço na paisagem. Então, essa percepção da paisagem, ela não retrata a verdadeira relação que a floresta possui internamente. Ou seja, árvores grandes e árvores pequenas, para nós, nessa imagem, parece a mesma coisa, parece a mesma árvore. Mas não, devido ao relevo, à água e à relação de resiliência existente naturalmente, ela é diferente. E ela sendo diferente, quando a gente, vamos dizer assim, invade esse ambiente, nós começamos a nos surpreender pelos desafios ou beleza que ela nos proporciona. Então, o turismo só é feito numa área que, por algum motivo, já foi desbravada, ou por povos originários, ou por ribeirinhos, mas a gente vai aonde alguém já foi. Nós não temos ainda uma unidade de conservação que tenha uma trilha somente com o objetivo de apreciação. A gente vai porque já tem uma exploração existente que cria uma curiosidade ou permite uma vivência naquele ambiente. Então, para isso, a gente tem que manter essa atividade estratégica, promover o desenvolvimento sustentável, ou seja, levar uma educação sustentável para essas comunidades que vão nos receber, ou que vão receber o turismo, e dessa forma conviver principalmente para
preservação. Tá? O que eu quero? Eu não vou reconstruir uma floresta. Até agora, a gente tem uns trabalhos com o pessoal da Tauari, que é o pessoal da Salma Uma, que é quem comprou a fazenda do Ratinho ali no Gregório. Tá? Então, são 125 mil hectares, tá, que eles compraram, onde tem 200 comunidades, 200 poceiros, vamos dizer assim, 200 utilitários já da área, que vão permanecer lá. Então, essa relação que diz, o turismo não é só a floresta, o turismo é a transformação que já está, ou já houve, ou vai haver na floresta, no meio de vivência, como plantação de café, os modelos agora de recuperação florestal, como plantação de açaí, cacau e café, ou seja, ribeirinhos ou não ribeirinhos que estão convivendo ali, que podem oferecer algum atrativo, como se conhecer o que é uma produção orgânica de café na Amazônia, o que é uma produção de café, um arranjo produtivo do café na Amazônia. Então, ter uma convivência com a planta do café menos industrial, ou mesmo saber respeitar quer dizer, a organização feita pelos condutores ou pelas comunidades dentro daquela trilha, dentro daquela relação. Dessa forma, a gente tem ainda uns 10 minutos, no caso, no tempo previsto, para a gente conversar sobre esse ambiente com que vocês vão levar o turista e ser recebido pela floresta para o melhor convívio daquele momento. Assim fica meu agradecimento a todos os participantes, a Luciana, ao Douglas, e eu deixo aqui, fico grato e fico feliz em poder contribuir e também coloco à disposição em outros momentos nessa participação com vocês. Obrigado. Bom, professor, muito obrigada pela sua disposição desde o primeiro contato e pela aula de hoje. Queria reforçar a importância com o nosso grupo, né, de conhecer as leis e as normas, que é uma responsabilidade essencial para trabalhar com o turismo regenerativo, para poder gerar renda na comunidade, preservando a tradição, preservando a natureza. Queria saber se alguém aqui quer reforçar, né, seus conhecimentos. Nosso grupo é completo, assim, com comunidades tradicionais. A gente tem muitos indígenas aqui. Então, eu deixo agora um espaço aberto para quem quiser falar sobre suas experiências, que já acontecem com turismo, né? Tem o pessoal Puianaua. Fiquem à vontade. Alguém quer abrir o microfone? Vamos ver se a gente desperta o interesse, na verdade, tipo assim, eu fui no Croa e fui nos Puianaus, não no festival. A gente tem 4 alunos Puianaus, né? Ah, e aí, essa relação com que eles fazem, no caso, quando eles vêm para dentro de uma sala, né? É uma interação que acontece, vamos dizer assim, mais numa formalização, e a gente tem desde o Puyanal, que é um aluno mais quieto, mais intrínseco, mas com seu potencial, até o Puyanal, que é o mais interativo. E faz o quê? Faz com que os nossos alunos vão para a aldeia em momentos independentes, ou seja, assim, não pela universidade, nem pelo turismo, e sim vão e comecem, conheçam e participem da vida naqueles locais. Então, quando a gente fala dos condutores, é realmente isso, é fazer com que exista a inserção do turismo ou do turista naqueles ambientes. Né? Então, eu queria, assim, se você pudesse falar de alguma experiência de algum turista que foi, ou mesmo alguma experiência de vocês dentro dessa relação da recepção do turista.
Fiquem à vontade, hoje ninguém falou. Ô Luiz, bom dia. Então, eu não tenho experiência daqui, até porque o turismo ainda está acontecendo, mas enquanto o pessoal puxa pela memória aí, eu queria tirar uma dúvida. Com relação a essa CLPI, ela serve somente para povos tradicionais, ribeirinhos, ou qualquer comunidade tem tá encaixada aí também nessas regras, né? Não, qualquer comunidade. Tipo assim, a CLPI, na verdade, dela faz o turismo da Amazônia, pode ser verdadeiramente regenerativo, ou seja, quando respeita direito dos povos indígenas, ribeirinhos, extrativistas e demais comunidades tradicionais. O que é comunidades tradicionais? É aquela que não é oportunista. Tá? Então, a comunidade oportunista é aquela que aproveitou isso acontecer. Teve um cuidado ali no CROA, na verdade, assim, ó, que o pessoal da cidade aqui estava comprando terreno antes, ali em 2018, estava comprando um terreno no CROA para aproveitar o turismo que ia acontecer para se tornar um atrativo, ou seja, para fazer uma pousada mais requintada. Então, esse não é parte da CLPI. A CLPI é o pessoal que morava lá no CROA e que foi educado e que quis transformar aquela área num ambiente turístico. Ah, então, isso aí nós visitamos ano passado lá e o que a gente colocava. Tem uma pousada nova agora, que eu não conheço mais distante um pouco, mas o que se estava levando também lá é a construção de ambientes com tijolo, tipo assim, construção de material. É admitido desde que essa construção tenha um revestimento rústico, ou seja, por fora, pelo menos, ela tenha um revestimento com palha, com madeira. Então, quando eu falo nessa parte do consentimento terceiro, ou seja, pressões, coerções e promessas enganosas, é essa relação, assim, quando o, vamos dizer assim, o estrangeiro, ou mesmo o pessoal da cidade aqui, se apropria de uma área, numa comunidade tradicional, querendo um ganho e respeito como se ele estivesse ali permanentemente, né? Então, é só o cuidado de quem tu está preservando e com quem tu está dando direitos e deveres. Maravilha, Luiz. Eu queria Claro. acrescentar também, porque às vezes chega em empresas querendo fazer turismo na região, mas para ele conseguir, ele tem que ter o consentimento, tem que conversar com a comunidade tem que se reunir e tem que decidir se aceita ou não a presença dessa atividade que passe pela sua comunidade, entendeu? Então, esse é o consentimento livre prévio informado que qualquer atividade turística que aconteça aqui, até mesmo da própria comunidade, tem que ser conversado dentro da comunidade e quem vem de fora também tem que ter autorização. A comunidade tem o direito de aceitar, não aceitar ou aceitar com algumas condições que essa atividade turística passe pela sua comunidade ou aconteça ali dentro. E principalmente que os recursos sejam repartidos de forma justa, né, igualitária. No caso, foi o que a gente conversou antes, tipo assim, ó, as comunidades elas devem ser parte do turismo e, para isso, elas devem pertencer ao turismo, ou seja, assim, o pertencer é isso, elas devem saber o que vai acontecer, querer que aconteça e receber pelo acontecimento, ou seja, assim, ela não vai ser apenas usada e explorada pela relação do turismo, né? Então, o fazer parte é isso, participar de todos os momentos, ou seja, assim, da recepção, do, do show, vamos dizer assim, da dança ou da visita, e também ter uma remuneração sobre essa relação. Não necessariamente uma remuneração não é vender um produto ali, e sim uma remuneração por permitir com que aquela área seja ocupada e visitada e também
preservada pelo turista. E é o que a gente conversa aqui, né? Que a comunidade seja protagonista, né? Ela faça parte da construção do turismo. Então, é muita reunião, se associar, né? Definir, né? Carol, fica à vontade. Ei, pessoal, bom dia. Eu não vou ligar a câmera aqui que eu tô um pouco doente, que eu tô só tossindo, falar um pouco. É, A gente trabalha, né, no Porto Buianal, assim, eu vi algumas coisas que passou aí, né? A gente que faz, eu, primeiramente, principalmente na comunicação, da divulgação, né, dos nossos festivais, das nossas festas. E hoje a gente trabalha com festival, né? Hoje é a nossa maior festa tradicional, dura uma semana. E para a gente chegar assim, a gente trabalha muito, né? Muita organização para poder chegar ao festival. A gente trabalha bastante, se organiza. E hoje a gente trabalha com vários eixos, né? Para poder chegar no festival. Porque a gente faz inscrições com a própria comunidade para a gente realizar ensaios. Depois entra as inscrições do pessoal que vão fornecer a alimentação. Tem inscrição também para quem vai vender artesanato, fazer pinturas, para que todo mundo esteja alinhado, né, com a essência do festival e que possa pelo menos saber, né, as coisas que tá rolando, o significado das pinturas, das músicas, das palavras, para quando as pessoas chegar e perguntar, elas saber o que é que significa aquilo também, né? A gente tem toda essa organização e quando chega no festival, tem sempre a equipe organizadora, né, que conduz as brincadeiras, e tem a equipe que conduz, que puxa as músicas, que faz as músicas também. E é todo um envolvimento ali de mais de 100 pessoas, né, para realizar o festival. E sempre tem umas 30, 10 que estão mais à frente. E hoje a gente recebe as pessoas pagam ingresso na entrada, a gente também vende pacote turístico para as pessoas que vêm de fora do Brasil, a gente oferece hospedagem de forma tradicional, é claro, né? Porque as pessoas estão entrando dentro do território indígena, é claro que elas não vão entrar no hotel 5 estrelas, chegar dentro do nosso território e ter uma pousada lá com ar-condicionado, essas coisas, né? É a forma que a gente consegue entregar, porque é a forma tradicional também do nosso território. E, e as pessoas se sentem à vontade também, porque a gente deixa, né? A gente dá liberdade para a pessoa viver o espaço, poder visitar as casas de alimentação, as exposições de artesanato, conversar no dia a dia com as pessoas da nossa comunidade que estão ali, né, no centro cultural, conhecer um pouco desse nosso cotidiano, as coisas que a gente vive, fora o que a gente está apresentando ali, né? Então as pessoas têm toda essa liberdade. E a gente cobra um valor, né, pelo o pacote turístico, que cobra outro para quem é da nossa região, né? As pessoas que vão, elas cobram um valor de R$ 20 para entrar, passar o dia, conhecer o festival e vivenciar tudo aquilo ali, né? Mas a gente tem algumas restrições para outras atividades, porque tem que ter esse controle também do número de pessoas que vai para a trilha, por exemplo, né? E as pessoas que estão alinhadas com o fundamento do que é a trilha, né? Porque a nossa trilha hoje não é só caminhar lá na floresta, né? As pessoas que vão para lá vão consagrando medicina, ayahuasca. Então, a gente sempre faz uma lista, né? E classifica quem é as pessoas que vai para lá, vamos dizer assim, né? Para a gente ter todo esse controle, porque a gente deixa as pessoas bem à vontade, mas a gente segue uma programação bem acirrada, né? Para que todo mundo venha e tenha expectativa e a gente consiga entregar, né, aquilo que ela pensou que seria, né? Então a gente não foge da nossa programação. Nós que somos indígenas lá, nós que somos jovens, não acha até ruim que nós quer passar a noite na festa, curtindo a música, mas o cacique às vezes briga com a gente, diz que a gente tem que seguir a programação, porque as pessoas vieram pela programação que a gente divulgou, então. Mas é isso, né? E hoje, com essa idade que nós temos, tipo, eu lá na adolescência eu achava ruim isso, né? E hoje eu já vejo que é importante realmente a gente ter esse controle, seguir a programação, porque a gente vai cansando também, né? E as pessoas que chegam são pessoas de várias partes do Brasil, outras pessoas do mundo também, que vêm de outros países, com a cultura totalmente diferente, né? E quando chegam ali, eles sentem um impacto também, né? O fuso horário mexe, e às vezes a gente tem que ter realmente esse descanso pós-festival, antes do festival.
Mas é isso, assim, pra gente chegar no festival tem tanta organização, tem tantas reuniões, todo mundo tem que trabalhar, né? Fazer aquele trabalho de formiguinha ali, né? Um vai ajudando o outro para poder a gente entregar essa festa, né, anualmente. Mas é isso, eu tô com a voz aqui já querendo falhar e acho que o pessoal aí da nossa comunidade pode contribuir mais. E eu vou até pedir permissão para me sair aqui porque eu vou ter que fazer outra atividade e acho que eu vou ter que ir para a comunidade agora. Escala aí, obrigado. Carol, só rapidinho reforçando o que você falou, né, que é importante a gente lembrar aqui que é a formação continuada dentro da comunidade. A Carol falou que antes do evento acontecer, tem reuniões e reuniões com a comunidade para cada um estar preparado para lidar com o turista, né? E o papel do condutor é esse: o condutor não é só o que vai guiar na trilha, a pessoa que cozinha, o barqueiro, todo mundo que está inserido dentro da comunidade que vai lidar com o turista, ele é também o condutor de turismo, né? Que é como o professor falou o tempo todo na aula, que vai se comunicar e passar suas experiências e trazer a experiência também para o turista. Professor, fica à vontade para reforçar a fala da Carol também. Então, como a gente falou durante a explanação, o preparo não é pontual, e é o papel do condutor, na verdade, sim, é a vivência daqueles momentos. Então, a relação da música, da dança ali nos Poianaus ocorre, vamos dizer, semanalmente. Mas para aquele momento do festival que ela vai ser apresentada, esse semanalmente se torna uma semana especial. Mas ela não é tão penosa na apresentação, porque ela tem uma continuidade e uma formação ali dentro. Então, o que foi o que a Carol falou assim, ó, mais trabalhoso é a função da organização e divisão das equipes, que também é feito antes. Então, um festival que dura uma semana, ele praticamente tem 6 meses a 10 meses de preparação, ou seja, agora descansa 2 meses, começa ali em agosto, em outubro, quer dizer, a preparar tudo de novo. Por quê? Porque começa a chover, daí já começa a preparar a trilha, começa a preparar toda a relação. Então, essa participação, pessoal, de vocês, como condutores, dentro das comunidades, se torna fundamental para com que a relação turística se torne mais atrativa e prazerosa. Gente, na aula passada o Doug queria tirar uma foto com todos. Será que a gente consegue abrir as câmeras hoje e tirar essa foto? Doug? Acho que tem que mudar só o layout ali. Uhum. É só a Carol que está apagadinha. Carol disse que não ia abrir hoje, não. Só um momento. Já. Já, pessoal, obrigado, viu? Professor, muito obrigada pela aula de hoje. Foi maravilhosa, os alunos. Vou passar, minha gente, eu vou passar uma tarefinha só para reforço sobre as leis e a lista, a ficha de presença lá no grupo agora, tá? Então, obrigado aí. Obrigado pela